No início da década de 90, o Brasil vivia um momento muito particular na televisão. As novelas eram um dos maiores fenômenos culturais do país. Todas as noites, milhões de pessoas sentavam na frente da televisão para acompanhar histórias que misturavam romance, drama, vingança e redenção. Personagens viravam assunto no trabalho, nas escolas e nas ruas. Atores que apareciam diariamente na tela passavam a ser reconhecidos em qualquer lugar. Era um período em que a televisão tinha um poder enorme de criar ídolos e de transformar jovens artistas em rostos conhecidos em todo o país. Foi nesse cenário que uma jovem atriz começou a ganhar espaço e chamar a atenção do público. O nome dela era Daniela Pérez. Ela tinha pouco mais de 20 anos e fazia parte de uma geração de artistas que cresceu dentro do ambiente das novelas. Filha da escritora de televisão Glória Pérez, Daniela havia convivido desde pequena com o universo das produções televisivas. Mesmo assim, quem trabalhava com ela costumava dizer que sua presença diante das câmeras era algo muito natural. Havia uma leveza na maneira como ela falava, se movimentava e interagia com outros atores. No início dos anos 90, sua carreira começava a ganhar força. Ela já tinha participado de alguns trabalhos e começava a se tornar um rosto conhecido para o público. Em 1992, estava participando de uma novela exibida em horário nobre chamada De Corpo e Alma. Na história, ela interpretava uma jovem bailarina chamada Yasmin. Era uma personagem romântica, envolvida em conflitos emocionais e em um relacionamento que fazia parte de uma das linhas narrativas da novela. O personagem que fazia par romântico com Yasmin era Bira. Ele era interpretado por um ator jovem chamado Guilherme de Pádua. Dentro da trama, os dois apareciam juntos com frequência. Para quem assistia, parecia apenas mais um casal fictício dentro da narrativa da novela. Mas fora das câmeras, a relação entre os dois não era especialmente próxima. Naquele momento, Daniela também vivia uma fase importante na vida pessoal. Ela era casada com o ator Raul Gazola. Os dois eram vistos como um casal jovem e promissor no meio artístico. Apareciam juntos em eventos e entrevistas, e eram frequentemente retratados pela imprensa como um casal feliz. Enquanto isso, a vida pessoal de Guilherme de Pádua também estava em um momento delicado. Ele era casado com Paula Thomas, que na época estava grávida. O relacionamento entre os dois era descrito por pessoas próximas como intenso e cheio de ciúmes. As cenas românticas da novela incomodavam Paula profundamente, e relatos posteriores indicariam que ela demonstrava grande desconforto com a proximidade entre o marido e Daniela durante as gravações. Ao mesmo tempo, Guilherme parecia frustrado com a situação do próprio personagem dentro da novela. Em determinado momento, ele começou a acreditar que seu papel estava perdendo importância na trama. Como Daniela era filha da autora da novela, ele passou a alimentar a ideia de que ela poderia ter influência sobre o destino do personagem dele dentro da história. Essa suspeita nunca foi confirmada por nenhuma evidência concreta. Mas relatos posteriores indicaram que esse ressentimento começou a crescer dentro dele ao longo das semanas. A rotina de gravações da novela seguia normalmente. O elenco se encontrava diariamente nos estúdios da emissora na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Era uma rotina intensa, com gravações longas, ensaios e deslocamentos constantes entre estúdio e locações externas. No final de dezembro de 1992, o ano estava chegando ao fim. Muitas pessoas já estavam em clima de festas, mas a produção da novela continuava trabalhando para manter os episódios no ar. Foi nesse período que aconteceu um dos crimes mais chocantes da história recente do país. No dia 28 de dezembro, Daniela Pérez passou o dia gravando cenas da novela. Depois que as gravações terminaram, ela saiu dos estúdios dirigindo seu carro. Antes de ir embora, ela ainda parou para tirar algumas fotografias com crianças que estavam próximas do local e haviam pedido uma lembrança com a atriz. Aquela imagem registrada naquele momento se tornaria conhecida anos depois como uma das últimas fotografias dela ainda viva. Depois de sair do estúdio, ela seguiu dirigindo e parou em um posto de gasolina para abastecer o carro. Nada naquele momento indicava que algo estava prestes a acontecer. O que Daniela não sabia era que duas pessoas estavam nas proximidades esperando por ela. Guilherme de Pádua e Paula Thomas estavam por perto. Segundo as investigações que seriam realizadas depois, os dois seguiram o carro da atriz quando ela deixou o posto. Pouco depois, Daniela foi abordada. Testemunhas afirmaram ter visto o momento em que ela foi interceptada. A investigação posterior indicaria que naquele momento ela foi atacada e perdeu os sentidos após receber um golpe. Em seguida, foi colocada dentro do carro dos agressores. Eles dirigiram até uma área mais isolada da região da Barra da Tijuca.
Naquela época, algumas áreas ainda eram pouco urbanizadas e tinham terrenos vazios ou regiões de mato próximas às grandes avenidas. Foi nesse local que aconteceu o crime. Daniela Pérez foi atacada com extrema violência. Ela recebeu vários golpes de faca. Os ferimentos atingiram regiões vitais do corpo. A quantidade de golpes demonstrava um nível de brutalidade que chocaria profundamente o país quando os detalhes viessem à tona. Depois do ataque, os agressores abandonaram o corpo em um terreno próximo à Avenida das Américas, uma das principais vias da região. Naquele momento, poucas pessoas sabiam o que havia acontecido. Daniela era esperada em casa mais tarde, mas nunca chegou. Horas depois, seu desaparecimento começou a causar preocupação. A polícia foi acionada e buscas começaram. Pouco tempo depois, o corpo da atriz foi encontrado. A notícia se espalhou rapidamente e provocou um choque imediato em todo o país. Uma atriz jovem, conhecida do público, havia sido assassinada de forma brutal. Telejornais interromperam a programação normal para cobrir o caso. Jornais dedicaram páginas inteiras à história. O público queria entender quem poderia ter cometido um crime tão violento. A investigação policial começou imediatamente. Logo nas primeiras horas, alguns elementos chamaram a atenção dos investigadores. Testemunhas haviam visto Daniela sendo seguida e abordada. Informações recolhidas no posto de gasolina e em outros locais próximos ajudaram a reconstruir os últimos movimentos da atriz. Essas pistas levaram rapidamente aos nomes de Guilherme de Pádua e Paula Thomas. Quando os investigadores começaram a reunir evidências, Guilherme acabou sendo interrogado. Inicialmente, ele apresentou versões confusas sobre o que havia acontecido. Com o avanço das investigações, acabou confessando participação no crime. Durante os depoimentos, ele apresentou diferentes versões do ocorrido. Em determinado momento, chegou a afirmar que teria agido sozinho e pediu clemência para a esposa. Mesmo assim, as evidências reunidas pela investigação indicavam que os dois haviam participado do assassinato. O país acompanhava cada etapa do caso com enorme atenção. O crime não era apenas brutal. Ele envolvia pessoas conhecidas do público e estava diretamente ligado ao universo das novelas que milhões de brasileiros assistiam todas as noites. O processo judicial demoraria alguns anos para chegar ao julgamento final. Em 1997, o caso foi finalmente levado ao tribunal do júri. Depois de dias de julgamento, Guilherme de Pádua foi condenado pelo assassinato de Daniela Pérez. Paula Thomas também foi considerada culpada. As penas foram de 19 anos de prisão para Guilherme e 18 anos e 6 meses para Paula. Mesmo assim, o desfecho judicial gerou muita revolta na sociedade brasileira. Por causa das regras do sistema penal da época, ambos deixaram a prisão alguns anos depois, após cumprir apenas parte da pena. A morte de Daniela Pérez teve consequências profundas no país. Sua mãe, Glória Pérez, iniciou uma mobilização nacional pedindo mudanças na legislação penal brasileira. Ela reuniu mais de 1 milhão de assinaturas em uma campanha que pressionava o Congresso a alterar leis relacionadas a crimes considerados extremamente graves. Esse movimento ajudou a fortalecer mudanças na legislação brasileira relacionadas aos chamados crimes hediondos. Décadas depois, o caso ainda permanece na memória coletiva do país. Talvez porque ele tenha misturado muitos elementos ao mesmo tempo. Fama, televisão, relações pessoais complexas e um crime brutal que interrompeu a vida de uma jovem atriz que estava apenas começando sua carreira. Para muitas pessoas, Daniela Pérez era apenas uma personagem que aparecia na televisão todas as noites. Mas, naquele final de dezembro de 1992, a ficção e a realidade se cruzaram de uma forma trágica. E o Brasil inteiro assistiu, chocado, enquanto uma história que parecia saída de um roteiro de novela se transformava em uma tragédia real que marcaria a história do país para sempre.